dos textos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre Esther. Esther, ela é um dos melhores modelos de intercessão, de intercessora que a gente tem na Bíblia. Depois de Jesus, é claro, que intercede por nós diante do Pai dia e noite, a gente tem Esther, que é o modelo de uma pessoa, digamos, comum, mas que foi elevada a um posto da nobreza e ela tem acesso até o rei e arrisca a própria vida para interceder a favor do seu povo. Esther, ela foi colocada como rainha depois de um processo onde a gente vê a mão de Deus encaminhando as coisas para acontecerem, e ela, diante de um decreto que foi feito uma certa maracutaia, uma aliança errada ali, para fazer uma manipulação em cima do rei, e o rei assina um decreto onde os judeus morreriam num determinado dia. O tio dela descobre isso, avisa ela se prepara, se consagra, por 3 dias ela jejua, chama as pessoas para jejuarem por ela, e ela vai e ela entra numa audiência com o rei sem ser chamada. Quando uma pessoa entrava sem ser chamada diante do rei, o rei poderia ficar quieto e a pessoa seria morta, simplesmente por entrar sem ser chamada. Ou o rei poderia estender o seu cetro em direção àquela pessoa e ela seria perdoada e recebida até a presença dele. Quando ela se prepara, jejua e vai, ela está fazendo exatamente o que nós, intercessores e intercessoras, fazemos quando nós vamos diante de Deus Pai pedir em nome de Jesus pela vida de alguém. A gente está arriscando a nossa própria vida a entrar na presença do Deus Santo, perfeito, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, para dizer a Ele que nós queremos a ajuda dEle, o favor dEle por alguém que nós amamos, que nós desejamos o bem. Essa atitude de pedir a favor de alguém, de ir diante do Rei para pedir por alguém, é a atitude do intercessor, da intercessora. Eu acho que isso aí resume bem. Interceder é falar diante é diante de Deus falar sobre alguém que está precisando da ajuda, da ação dele. Nós estamos no meio, no intercedendo, pedindo por alguém que está precisando. O exemplo de Esther é maravilhoso porque você pode ler todo o livro dela com esse óculos, com essa visão de que ela é um modelo de intercessora, para que a gente possa também olhar e falar, puxa, eu quero aprender mais. O tio de Esther é considerado como se fosse a figura do Espírito Santo na nossa vida. Ele orienta Esther, ele direciona ela, ele coloca ela, ajusta o foco dela para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi chamada, para o qual ela foi levantada por Deus e colocada dentro da corte, exatamente para que aquele dia ela se tornasse a intercessora do seu povo e todos fossem libertos da morte, livres da morte através da intercessão dela. Eu espero que isso possa inspirar o teu coração a também ser um intercessor, uma intercessora e ir nessa audiência diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pedir a favor daqueles e daquelas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades e que estão precisando ser libertos, terem suas vidas restauradas. Obrigado.